seja muito bem-vindo à TV Serra Azul. Nós estamos de volta para mais um encontro, para mais um Grandes Ideias. O Grandes Ideias é o nosso encontro de toda semana que visa aí buscar captar as grandes ideias nos mais diferentes setores e segmentos da sociedade, das atividades, para de alguma forma compartilhar com você, meu amigo telespectador, aqui da TV Serra Azul. Hoje, a minha convidada, aliás, são dois convidados, é uma que vai falar um pouquinho mais, é a Ana Laura Barcelos Amaral Zenum. Olha que nome comprido, nome bacana, né? Muita gente na cidade, com certeza, conhece a Ana Laura, que é a esposa do Nilson Zenum, que aliás não quer aparecer. Nilson, tudo bem com você? Bacana. Ele vai falar só em off conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença. Ana, muito obrigado. É o seguinte, como nós fazemos em todo início de bate-papo, porque isso é mais um bate-papo do que um programa, viu, Ana? Pode ficar tranquila que ninguém vai sabatiná-la acerca de arquitetura e urbanismo, não, tá bom? Como nós fazemos em todos os nossos encontros, eu peço que o meu convidado se apresente aos meus amigos. Você, evidentemente, dispensa apresentações, mas eu gostaria que você dissesse para todos nós quem é Ana Laura Barcelos Amaral Zenum. Por favor. É um prazer estar aqui, Renato, e principalmente falando de um tema diferente, né? Eu sou arquiteta e urbanista, trabalhei 30 anos na prefeitura e me aposentei agora em abril. E apesar que a gente continua com o nosso escritório, continuamos trabalhando com arquitetura, urbanismo, engenharia, mas mudamos um pouquinho o nosso modo de vida. Mudou, né? O foco. Isso. Deu uma invertida no foco, né? Isso, eu fiz gestão ambiental na FEOB e quando a gente começa a ver muito ecologia, essas coisas, vai abrindo muitas perspectivas. E a gente vai procurar um mundo melhor, uma forma melhor de cuidar da natureza, de lidar com os alimentos, né? Principalmente porque o alimento é o que vem para dentro da gente. Então, nós começamos a mudar o foco. O foco. Então, para você que está em casa nos assistindo, em casa, no seu local de trabalho, a Ana Laura é a esposa do Nilson Zenum, né? A Ana, já falei, arquiteto urbanista, o Nilson engenheiro, ambos trabalharam por 30 anos na Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, se aposentaram, né? Embora continuem com os seus afazeres no âmbito particular, né? Profissionais particular, mas foram para uma propriedade que adquiriram na Serra da Paulista, e é sobre isso que nós vamos falar. E lá estão cultivando os chamados alimentos orgânicos. Então é sobre esse assunto que nós vamos questioná-la, sabatiná-la, né? Queremos saber tudo. Como é que vocês tiveram a ideia, até porque o nosso programa ele visa mostrar as ideias, como é que vocês tiveram a ideia da cidade para uma propriedade na zona rural e longe, inclusive, né? E trabalhar nesse ramo aí de orgânicos. Como é que surgiu essa ideia? Então, quando a gente começa a questionar a qualidade de vida e principalmente o que a gente come, né? A gente começou a perceber que era muito difícil aqui a gente encontrar alimentos que não tivessem agrotóxicos, que tivessem mais saudáveis, né? Que fossem mais, que tivessem uma outra lida, né? Sem venenos e um carinho maior com a natureza, né? E a gente adquiriu essa propriedade na Serra, não foi nem por causa não tínhamos ainda nessa época essa ideia da horta, mas a gente queria estar em contato com a natureza. E lá tem uma cachoeirinha linda, umas pedras imensas em volta, é uma natureza linda mesmo. Quer dizer, quando vocês adquiriram, o Nilson me falava ainda há pouco em off aqui, que foi até uma permuta que fizeram, o Nilson já trabalhava com horta, né? Eu já tinha uma horta naquela época, mas não tinha nada de orgânico, né? Aí passou-se então a essa propriedade, onde vocês acabaram se dedicando. Isso, então. A outra não tinha como certificar, porque ela era muito estreita e você tem que ter barreiras físicas separando as propriedades vizinhas, porque elas não são orgânicas, então Entendi. Você teria que fazer barreiras. E essa propriedade que a gente tinha era muito estreita, então ela não viabilizava o orgânico. E lá na Serra não tínhamos isso, porque a gente tem barreiras naturais lá que já protegem, né? Já
já foi feito para isso, parece que, Agora, que casou certinho lá. Né? Vamos usar um pouquinho do senso profissional aí, né? O que que faz com que a área seja propícia? Você está falando que tem que ter as barreiras naturais, tá, mas fala um pouquinho mais sobre isso para esse cultivo, porque quando se fala em orgânico, é um tipo de cultivo que você não usa agrotóxico, não usa adubo, não usa nada, né? Como é que funciona isso? Isso, tem toda uma técnica, principalmente em relação aos insumos que vão ser utilizados. Então, todos os insumos, eles têm que estar certificados e têm que ser dentro das regras da agricultura orgânica. Então, a primeira coisa foi a gente trazer, através do Senar, um curso de horta orgânica, na verdade era olericultura orgânica, e grátis o curso para produtores rurais, e o curso foi feito lá, acho que uns 5 anos atrás, 6 anos, por aí. E aí que a gente teve a oportunidade, porque o curso são muitos meses, né, a cada 15 dias, todo mundo tem uma vivência o dia todo na horta, então pega na enxada, ajuda a plantar, organiza as sementinhas, faz todo o traçado mesmo, né? Desde a adubação orgânica até o comércio e assim, após colheita, né? A comercialização, embalagens, tudo. Então, é um curso muito completo. Então, aí a gente aprendeu as técnicas, né? Mas não éramos certificados. Então, a gente não podia dizer que éramos orgânicos. Não era certificado porque não cultivavam, né? Não. A agricultura orgânica, ela só pode ser chamada de orgânica se ela tiver certificação. Do contrário, um sistema orgânico, mas não é certificado. Então, eu posso dizer que é uma agricultura natural, mas não posso dizer que é orgânica. E hoje vocês são certificados? Sim, somos certificados. Agora, a certificação é um outro, assim, uma longa história. É um outro processo. Porque é muito caro o processo, né? Então, a gente acabou entrando para o Grupo Verde Vivo, que é um grupo muito bacana, porque você fazer a certificação com pequenos produtores, um fiscaliza o outro, então tem os inspetores internos e teria que ter no mínimo 10 pessoas nessa certificação, né? 10 propriedades. Então, são feitos muitos cursos, né, de inspeção, o que você tem que observar em cada propriedade, e faz os relatórios, manda-se para o IBD. O IBD é a certificadora que o Verde Vivo contratou, né? E aí, essa certificadora, de vez em quando aparece, surpresa, a gente nunca sabe quando vai ser, né? E sorteia, das 10, 15 propriedades, sorteia no mínimo 5. Aí seria um tipo de inspeção? Isso, né? É tipo um pente fino. Eles vão lá e eles olham tudo. O que você está pondo, de onde vem a sua semente, ou você compra muda, de onde você compra, esse lugar de onde você compra tem certificação, não tem? Você está usando óleo de ninho, o ninho está certificado ou é de uma marca que não tem certificação? E assim, cada insumo, cada coisa é analisada, né? Então, é muito complexo, mas ao mesmo tempo, quando você come um alimento ali, até o cheiro dele é diferente, o sabor é outro. Se você fala da complexidade, né? E evidentemente que a complexidade acaba gerando custo alto, né? Isso. É um custo alto? É muito alto. Então, se for fazer sozinho, assim, diretamente com uma certificadora, vai ficar de 10 a 15 mil reais por aí. Agora, quando a gente faz em grupo, esse grupo paga esse valor. Custo, então, né? Isso. E as inspeções internas, como são feitas entre os proprietários, né? A gente paga quilometragem, paga alimentação, para quem estiver fazendo esse trabalho, né? Mas essa pessoa teria que ter os cursos, né? São feitos regularmente esses cursos pela própria Verde Vivo. E sempre trazendo novos cursos. Quer dizer, o Senar já deu lá curso de tomate orgânico, já teve de frutas também, de cítricas. Várias coisas. Já teve acho que uns 5, 6 cursos lá. Tem mercado para esse tipo de produto ou não? Olha, o problema é esse. As pessoas, aqui, normalmente, o que se faz? Entrega-se tudo lá em Jundiaí, que tem um grande entreposto que distribui
para o estado todo, né? Mas é complicado levar tudo até Jundiaí para depois voltar para cá, né? O ideal seria comercializar aqui mesmo, né? Justamente, quer dizer, a gente poderia vender mais barato, porque teria um custo menor de transporte, de tudo. O alimento chegaria muito mais fresquinho. Mais fresquinho, né? Bem, sobre esse assunto, a gente continua falando no próximo bloco, se me permite. Vamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural e voltamos na sequência. Você aí em casa, que chegou agora, está acompanhando uma conversa com Ana Laura Barcelos Amaral Zenum, falando sobre produção de orgânicos. Nós voltamos já já. Já estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana. Hoje conversando aqui com a esposa do Nilson Zenum, a Ana Laura Barcelos Amaral Zenum, né? Arquiteta, urbanista, gestora ambiental, o Nilson é engenheiro também, mas esse pessoal todo está se dedicando, além das atividades dos afazeres como engenheiro e arquiteto, respectivamente, cultivando orgânicos, tentando aí mudar um pouquinho, né, a forma de se ingerir alimentos, né? Falamos no primeiro bloco que eles adquiriram uma propriedade lá na Serra da Paulista. Eu queria falar um pouquinho sobre essa propriedade, se me permite, né? Qual é a distância da cidade lá? Do Peixotinho até lá dá 8 quilômetros. Mais ou menos 4 de asfalto e 4 de terra. 4 de terra, né? E é pelo Caminho da Fé, né? Isso, exatamente. O Caminho da Fé passa por ali, como é que é? Passa em frente à nossa propriedade. Que legal. E qual é a área que vocês têm lá? 2 alqueires, pequenininho. Alqueires. E qual é a área cultivável dessa propriedade? Um terço mais ou menos. Um terço dela. Agora que a gente está aumentando um pouco, vai chegar quase a metade da propriedade. Quer dizer que um alqueire de alimento orgânico. Isso. Né? Isso é suficiente para suprir eventual demanda? Você pensa nisso ou não? Nossa, o problema é que a gente quer fazer tanto produto. Tem mais demanda, né? A gente quer plantar tudo, né? E com essa diversidade, tem hora que você tem o produto, tem hora que não tem. Né? Cada um tem o seu ciclo, né? Então, de vez em quando, não tem muita coisa, mas tem vezes que a gente não dá conta de tanto que tem, né? Legal. O Nilson falava para mim você que falou, né? Chega de uma cachoeira muito bonita, mas tem a água potável, que também é necessário, imprescindível, né, para esse tipo de cultura, né? Isso, tem que ser potável, tem que ter os ensaios todos de laboratório que comprovem que é a qualidade, completamente potável mesmo, né? Não pode ter nada fora, que aí a gente não tem. Inclusive a outorga também tem que ter outorga da água, ou a dispensa de outorga, no nosso caso, porque a propriedade é pequena e consome pouca água, né? Então, tem muita coisinha que a gente tem que... Você fala em outorga, seria basicamente aquela outorga que se dá a exploração de água mineral, é isso? Isso, no caso nosso, como é menos que 5.000 litros dia, a gente é dispensado da outorga, mas você tem que requerer isso. Não é dispensado da fiscalização. Não, enfim, não. Né? Da vistoria. Inclusive, com aquela crise da água toda, né, nós temos 4 minas lá na propriedade. Não tinha água suficiente, até nessas minas, para o curso de tomates que estava acontecendo lá. Inclusive nas minas? Exatamente. Então, a gente acabou... chegaram a ter problema com água, apesar dessa abundância de água que tem lá? E a mata que tem lá, onde tem essas minas, né? Mas, de fato, foi bem diferente, né, o momento, porque não tinha água em nenhuma cidade de São João, ainda tinha, né? Mas lá diminuiu muito. Então, a gente acabou fazendo um poço artesiano, que agora a gente está fazendo, já fez, né? Já demos a entrada nessa dispensa de outorga. Mas a análise da água lá é maravilhosa. Bem, vocês, na qualidade de profissionais, arquiteto, urbanista, engenheiro, né, passaram boa parte da vida de vocês debruçados, vamos assim dizer, né, sobre pranchetas e visitando obras, inspecionando obras, porque eu imagino que seja essa a atividade que vocês, inclusive, fazem até agora, né? Vocês mudaram-se lá para a propriedade rural ou mantém-se na cidade ainda, PELAM, PECAR, como é que funciona? PELAM e PECAR, o escritório continua na cidade, né?
Os nossos filhos estudam, 2 fazem arquitetura, um é engenheiro de produção. E temos o nosso sobrinho também, que é engenheiro civil. Então, o nosso escritório está lá, mantido. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: como é que é acordar, né? Vivendo sempre na cidade, como basicamente como urbanistas que são, acordar e ver essa natureza toda, essa exuberância. O que se passa na cabeça Olha, cada de vocês? dia é uma surpresa, né? Temos muitos visitantes. E eu, ultimamente, tenho feito alguns filminhos até. Tem uma garça branca maravilhosa, que adora vir comer os peixinhos do nosso espelho d'água. Tem os tucanos. Teve uma vez que tinha 5 tucanos ao mesmo tempo. Coisa mais linda. Tem também aquele tucano de bico verde, tem um casal que está sempre por ali, maritacas, né? Siriemas, tem 3 que praticamente moram lá. Moram no seu espaço. Isso, então muitos passarinhos, é difícil a gente descrever a quantidade, as cores, são muitos. E essas aves, né? Dividem com vocês a produção de orgânico, eles não vão lá roubar de vez em quando? Com certeza, os macacos principalmente. Nossa, muito macaco. Ô, Ana, nós conversávamos ainda há pouco, antes de começarmos a nossa gravação, né, acerca de outras atividades que foram e que são eventualmente desenvolvidas lá na propriedade, né? Eu me recordo que há alguns anos atrás nós trabalhávamos naquele projeto Caminhada da Lua Cheia e estivemos lá, né? Isso. Vocês já receberam bastante pessoal da Caminhada da Lua Cheia, agora, mais recentemente, Caminhada de Nossa Senhora. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, esse espaço lá da Serra, a gente não tem assim o objetivo só da horta, não. A gente começou a construir para ser um espaço de eventos. Então, a gente quer que as pessoas curtam, estejam por lá, frequentem, né? A ideia, assim, até o final seria formar uma pousada, ter uma estrutura maior, mas a gente vai fazendo um pouquinho cada vez. Então, essas caminhadas do Lua Cheia já foram 5, né? E sempre é muito estimulante, porque a gente fica muito tempo assim, organizando o que vai ter, o que vai servir, e deixar tudo muito aconchegante, né? E as pessoas têm curtido muito e todas as vezes pedem no ano seguinte que continue, que permaneça, né? Esse ano eu não sei se vai ter, mas aí já teve 2 pedidos até daquele pessoal da Caminhada de Nossa Senhora. Aquele projeto Nossa Senhora das Montanhas Azuis, né? É isso? Vocês participam desse projeto ou apenas cedem espaço? Não. Na verdade, nós não estamos cedendo espaço, nós estamos cedendo o projeto da gruta. Da gruta, né? Isso. Vai ser feita em outra propriedade um pouco mais acima. Não era de vocês? Não. Mas nesse caminho da fé mesmo, né? A propriedade é de uns primos nossos, do Carlos Lago, do Paulo, Pedrinho, a tia China, e eles estão cedendo bem na entrada, quando sai da estrada e entra numa propriedade. E aí não volta mais para essa estrada, praticamente é o fim dessa estrada. Mas tem uma vista fantástica para a cidade. E como a Nossa Senhora das Montanhas Azuis protege as montanhas e a população que reside nessa região, a gente achou por bem colocar ela numa posição que tem uma vista fantástica da cidade, como se ela estivesse ali protegendo a cidade, né? Nós estamos fugindo um pouquinho do tema horta, mas nós vamos voltar lá, né? Porque esse assunto da Nossa Senhora das Montanhas Azuis é um assunto bastante em pauta, né, nos últimos dias, e você faz parte, então, efetivamente, desse trabalho. No caso, com o projeto da gruta, etc. Mas quem está mais, assim, envolvida é outra Ana Laura. Ana Laura Camargo. Ana Laura Camargo. Bom, está em mãos de Ana, tá andando bem, né? Um abraço, aliás, para a Aninha Camargo, tá? Tivemos lá ontem conversando com ela, né? Um abraço, viu? Muito obrigado também pela audiência e pela participação nos nossos encontros aqui. Eu estou conversando com Ana Laura Barcelos Amaral Zenum, arquiteta, urbanista, esposa do Nilson Zenum, que é engenheiro, né? Esse pessoal que teve a ideia, ou a grande ideia, de se abancar lá numa propriedade, lá no final
quase da Serra da Paulista lá em cima, né? E trabalhando com alimentos orgânicos. Estou tentando fazer aí uma diversificação no modo de vida, tá bom? A gente vai fazer mais um rápido intervalo de apoio cultural e, na sequência, vamos para a horta, vamos diretamente para a horta mostrar o que se produz, como se comercializa, o que se comercializa, enfim, o que nós temos lá na propriedade da Ana Laura e do Nilson Zenon. Então sai daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Grandes Ideias desta semana. Hoje conversando aí com a Ana Laura e com o Nilson Zenon, proprietários desta magnífica propriedade, negócio meio redundante, mas lá na Serra da Paulista, né? Esse pessoal acostumado com a vida urbana, bandeou-se lá para a Serra da Paulista e estão trabalhando nesta ideia de alimentos orgânicos. Falamos, né, sobre várias coisas, sobre Nossa Senhora das Montanhas Azuis, sobre caminhada de Nossa Senhora, sobre caminhada da Lua Cheia, sobre como é que é trabalhar como engenheiro, como arquiteto. Me deu uma fome danada. Vamos para a horta, então? Vamos, então, finalmente conhecer a horta do Nilson e da Ana Laura. Se produz? Como se produz? Você já me falou. O que é que vocês atualmente produzem nessa horta muito bacana que você está vendo aí? Olha, a gente procura ter tudo. Então, desde batatas, raízes, né? Vamos falar assim. Então, tem legumes, tem verduras, tem temperos, tem frutas. As frutas são mamão, banana, abacate. E as cítricas que estão começando, né? Limão. Que demora um tempo, né? Cítrica, isso, particularmente, demora exatamente. Um pouquinho mais, né? Isso foi resultado de um curso que foi uns 3 anos atrás. Então, agora que elas estão tendo a primeira safra, vamos dizer assim, mas ainda bem limitada. Fala, né, da demora, então, até por isso que acaba sendo caro, né? Vocês têm também temperos, ervas? Tem tudo que a gente ouviu falar, a gente procura. Eu acredito que sim, mas é que como cada coisa tem o seu tempo, né? A gente não tem todos os produtos sempre. Mas cada um, quer dizer, está tudo lá, mas cada um está no seu ciclo, né? Entendi. Tem uns que estão sendo colhidos, outros que estão ainda começando a desenvolver. E você manda o seu produto para Jundiaí ou não? Não. Está mandando, né? Não. Então tá, essa pergunta foi pertinente pelo seguinte complemento à pergunta. Como é que você comercializa? Se você acondiciona em cestas, como é que é? A pessoa se interessa, enfim. Então, a gente fica falando, nós vamos começar a entregar, mas a gente queria ter 15... Não, a gente queria ter 15 produtos semanalmente para entregar em casas, por exemplo, para 20 famílias, né? A gente
tem o tamanho para isso, tem produto para isso, mas não necessariamente a gente tem os 15 produtos naquela semana. Então a gente fica meio inseguro de se comprometer com alguém que vai entregar tudo isso e, no entanto, estamos perdendo toda a produção, porque a gente não dá conta de comer tudo, né? Então fica nesse vai, não vai, né? Então agora a gente resolveu aumentar e fazer para valer, sabe? Comercializar. Exatamente. Vocês colocam a mão na terra ou tem uma tem o seu pequena Dito. grande força? Nós temos um anjo lá, que é o seu Dito, e ele é uma pessoa maravilhosa, ele que é o dono da horta. Ah, é? O Nilson falou que de vez em quando ele leva até umas broncas dele, é verdade? Nossa, o seu Dito é fogo, viu? Mas ele é uma pessoa maravilhosa, a gente gosta demais dele. Uma pessoa abnegada, entende da arte, entende do... Ele fez curso também ou não? Não fez o curso, mas ele viveu a vida toda na agricultura, roça, né? Ah, legal. Vamos voltar então para os produtos. Se eu quiser consumir o produto que você produz, né? Como é que eu faço? É difícil isso, não? Olha, a gente pode combinar, né? Deixar o telefone e ligar. A gente vai falar, ó, nessa semana nós temos isso. Porque você me disse que eventualmente não tem toda a cesta que você fala, né? Todos os 15 a gente que você queria ter. Os 15, Mas é possível que tenha. Olha, o que temos para essa semana é isso, não é possível. Às vezes tem 20, às vezes tem até mais, mas tem semana que tem 10, né? Por exemplo, teve época que a gente estava com cebola, tomate, tudo bombando, né? Aí, agora não tem nem cebola nem tomate, por exemplo, né? Então, mas eu tenho espinafre, que está maravilhoso, brócoli, que sempre se deu muito bem lá. Alface. Alface eu nunca vi tão bonito. E aquela concepção... Está desse tamanho, alface lisa. Me desculpe interrompê-la, mas existia uma concepção, pelo menos antiga, de que o produto orgânico ele era mais feinho, mais mirradinho e tal. Isso aí é mito, né? Ou depende da forma que se produz. Na verdade, assim, todos os produtos não são iguais. Então, sempre que você chega no supermercado, aquilo já foi selecionado e foi padronizado. Então, os feinhos não entram nessa... Mas o sabor dele, a consistência, está tudo perfeito. É só o formato que... né? Para o orgânico, a gente não se importa muito com isso. Então, por isso que falam que é os feinhos. Mas, na verdade, tem lindos também. Certo? Os alfaces, por exemplo, nunca vi tão bonitos. São desse tamanho. Enormes. Enormes, macios, maravilhosos. Você falou que vai dar um up, né? E vai dar uma aumentada. Uma aumentada na produção, né? E você vê a possibilidade de não perder, né? Que você está falando que não dá conta de comer tudo, né? Como é que você pretende adequar esse tipo de trabalho? Ou seja, aumentar a produção, né? Isso. E ter que, de alguma forma, escoar esse produto no mercado. O ideal seria que tivesse um entreposto, certo? Que, inclusive, é uma das propostas até do plano diretor, de resolver essa coisa do entreposto e propor para a cidade mais pessoas produzindo orgânico. No momento, só temos aqui em São João, acho que aquela fazenda Alegre, que exporta café orgânico, o Jefferson Gama, que aliás, o dele está em Poussil, mas faz parte do nosso grupo, então a propriedade é certificada também. E o nosso. Agora, em Águas da Prata tem a Cristina Lerosa, também faz parte do Verde Vivo, e acho que o Fred, tem mais o João Gabriel, acho que na Prata são 3. Depois os outros são mais longe, né? Até o grupo meio que se separou em 2, então faz uma reunião para um grupo, né? Reunião para outro grupo e a cada 2 meses junta os 2, né? Porque tem propriedades que são bem longe, Divinolândia, até mais longe, né, Nilson? É possível encontrar esse produto na Mococa também? Quer dizer, então, quando você fala que houve uma cisão, na verdade houve uma divisão, mas por questões geográficas até. O grupo ele isso, porque todo coeso. Exatamente, todo mundo é muito ponta firme. Legal. Posso comprar na feira, por exemplo, esse tipo de produto? Existe? Não tem, porque nenhum de nós entrega na feira aqui, né? Então, a prefeitura estava disponibilizando um espaço para Verde Vivo, mas como não tem ainda essa produção significativa para colocar, então está adiado também esse plano. Sejamos mais práticos, então.
Vamos ser mais práticos. Como é que o meu amigo que está me assistindo aí em casa, no seu local de trabalho, né? Como é que ele faria para adquirir, no caso específico, nós estamos conversando nós dois, né? Os produtos da Ana Laura. Vamos vender esse peixe aí. Como é que eu compro? Né? Vamos fazer um cadastro? Como é que vai funcionar isso aí? Você fala que vai aumentar a produção, você tem que, né, o que a gente gostaria mesmo era de fazer assim, um questionário. Qual é o seu hábito alimentar? O que você gosta? Quantas vezes por semana você come cada tipo de produto? E fazer o teu perfil. Quais seriam os produtos da tua cesta? Então, aí eu vou direcionar minha produção para te atender. E como é que você pretende trabalhar isso? Isso. Então, a ideia é mandar esse questionário para as pessoas interessadas e aí a gente vê qual é o perfil dela, quais são os produtos que ela gostaria e disponibilizar ou semanalmente ou quinzenalmente, uma vez por mês, de acordo com os hábitos que essa pessoa tem. Tá, e deixa os contatos. Então, como é que a pessoa faz para entrar em contato com o Nilson, com a Ana Laura? Nós podemos deixar um telefone, dito, né? Deixar um telefone, a pessoa se manifesta, a gente manda por e-mail esse questionário e então, vamos montar a pessoa vai ligar para esse telefone que está aparecendo aí na sua tela, né? Isso. Vai conversar com a Ana, com o Nilson, e vocês vão mandar, então, por e-mail um questionário. Isso, porque aí a gente vai fazer de acordo com o que a pessoa vai consumir. Não como essas outras cestas que tinham antigamente, que o produto que tem é esse e toda semana aquele, você não aguenta mais ver pepino depois, ou, sei lá, um outro produto. Né? Então, o que a gente quer é que a pessoa goste de comer aquilo e sinta esse prazer e esteja de acordo com o dia a dia dela. Legal. Consumindo orgânicos, com certeza vamos ser mais felizes, vamos viver com uma qualidade melhor de vida, né? E para isso você liga para esse telefoninho que aparece na sua tela e faça o seu cadastro com a Ana Laura e com o Nilson Zenon, que conosco conversaram na edição de hoje do nosso Grandes Ideias. E de forma inédita volta na próxima semana. Grande abraço, até a próxima.